Olá, mais uma vez um prazer imenso estar com vocês. Novamente, professor José Roberto Gonçalves de Abreu, professor de Educação Física do Campus São Mateus. Tenho um prazer imenso de recebê-los, você que já me conhece dos anos anteriores, né? Na verdade do ano anterior, ano letivo 2020, esse ano turbulento, esse ano cheio de desafios para todos nós, e principalmente a você que está chegando agora, você do primeiro período, da primeira série do nosso curso técnico integrado ao ensino médio, seja da eletrotécnica, seja da mecânica. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tenham realmente aqui neste professor um parceiro no seu processo de formação. Quero, além de dar as boas-vindas, me apresentar. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em Educação Física, e desde o ano de 2010 tenho o prazer imenso de estar aqui com vocês no Instituto Federal, trabalhando, tematizando esse componente curricular tão importante que é a Educação Física. Quero aqui mais uma vez mandar aquele abraço imenso, agradecer todo o processo de formação que os meus colegas que me antecederam lá na Educação Básica fizeram com vocês nas escolas públicas e privadas deste município, todas de muito boa qualidade, profissionais extremamente responsáveis, apaixonados e comprometidos com a educação física. E eu quero dizer aos meus colegas que é um prazer receber vocês, que já vêm com toda uma bagagem, toda uma formação sobre todas as perspectivas que tivermos de educação física, seja no componente afetivo, social, cognitivo, motor. Enquanto pessoas, vocês vêm muito bem evoluídos e eu dou aí graças a Deus por vocês terem tido educação física durante a formação de vocês, que vocês tenham tido provavelmente a oportunidade de aproveitar tudo que os professores passaram para vocês. A minha carreira na educação física ela é longa, né? Isso aí é a minha turma. Logo no primeiro dia de aula, eu tenho essa foto com muito carinho. O primeiro dia de aula é lá na década de 90, ainda na cidade de Nova Venécia. Nossa turma foi uma turma que teve essa oportunidade enquanto carreira de cursar o que gostava, o que queria, e eu sou muito feliz por ser professor de educação física e, sobretudo, por chamar esses profissionais que laboram nesse componente curricular tão importante de colegas. Muito bem, eu estou aqui desde 2010, como disse para vocês, é um campus novo, o campus IFES São Mateus, um campus novo, relativamente novo, se pensarmos numa instituição centenária, vem de uma política extremamente acertada dos anos 2000, que foi a criação dos Institutos Federais no ano 2008, e com isso nós avançamos de Cefet para IFES, Instituto Federal, e hoje nós estamos aí com esses dois cursos técnicos integrados ao ensino médio, e como integrado ao ensino médio nós temos as chamadas disciplinas da formação geral, disciplinas como a educação física que eu laboro desde o ano de 96, e aí vem a data da minha formatura, né, com muito prazer, ainda com cabelos, na década de 90. É uma turma majoritariamente composta por mulheres, grande parte delas ainda laboram na educação física, são professores e professoras de educação física, outros e outras bem-sucedidas em outras carreiras, mas pessoas absolutamente especiais e que fazem parte da minha vida. Eu me formo justamente num ano muito importante da educação brasileira, o ano da nossa atual LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 96, é claro que da lei original para cá nós tivemos muitas mudanças, muitas alterações, mas aquela que é essencial, que é fundamental, por isso que eu estou trazendo legislação para que adolescentes leiam e saibam, porque nós não estamos aqui como atividade, nós não estamos aqui como uma prática solta ou mesmo como uma válvula de escape para que os alunos cansados das disciplinas práticas, cansados das disciplinas voltadas à formação profissional, as chamadas disciplinas específicas, ou cansadas dos cálculos das diferentes disciplinas, das regras de diferentes disciplinas, vêm para a educação física para relaxar. Não é este o nosso objetivo. Nós estamos totalmente ancorados na legislação para que nós desenvolvamos aí uma disciplina que tenha a natureza de um componente curricular, ou seja, a autonomia, razão de ser e objeto próprio para o trabalho. Então, aqui a educação física, eu estou em São Mateus desde o ano de 98 até o ano de 2010, trabalhei na rede municipal de ensino, uma rede fantástica de pessoas fantásticas, mas em 13 de setembro de 2010 assumimos aí o cargo efetivo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFES, né? E aí trabalho também na engenharia, trabalho com a disciplina de metodologia da pesquisa 2 e tenho
tido uma satisfação imensa de correlacionar as minhas atividades com diferentes componentes curriculares de forma interdisciplinar, colegas absolutamente fantásticos, de muita competência. Eu espero que vocês aproveitem esta oportunidade que infelizmente nem todos os nossos adolescentes têm, porque nós estamos falando de um país que ainda investe pouco e mal na educação, e nós precisamos pensar em novas políticas como a do Instituto Federal, essa rede fantástica, para que outras pessoas tenham acesso a um saber bem estruturado. Muito bem, durante minha entrada aqui, nos anos logo 2010 e 2011, eu tive como surpresa a ausência de um planejamento específico do IFES, ou mesmo um currículo básico do IFES, ou um projeto pedagógico específico do IFES para a disciplina Educação Física, isso que nós estamos trabalhando atualmente na Coespo. Então, o que nós trabalhávamos na Educação Física? O CBC, Currículo Básico Comum da Escola Estadual. Então, o que se trabalhava no estadual, nós buscávamos também trabalhar aqui, que já é um bom currículo, não é um currículo ruim, mas não é o currículo nosso, né? Nós estamos hoje caminhando para que todos os artigos previstos na Constituição Brasileira de 88, na LDB de 96, tanto nas leis que sucedem nas diretrizes curriculares, nós tivemos várias diretrizes, tanto da educação básica, diretrizes curriculares do ensino médio, são várias os documentos na chamada Era das Diretrizes, o Plano Nacional de Educação, o Novo Ensino Médio, enfim, nós tivemos uma série de legislações e todas elas preveem a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Eu sou um agente público, eu sou um profissional, um servidor público que tem a função específica de ministrar a disciplina Educação Física para vocês. Dentro de uma organização que está aí muito pautada numa sequência, uma sequência que pensa-se ser a mais adequada, né, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Claro que essa educação infantil, com a nova Base Nacional Comum Curricular, ela muda um pouquinho a sua nomenclatura, vem para bebês, crianças pequenas e crianças bem pequenas, mas a lógica de existência é mais ou menos isso. E nós temos o ensino médio em 3 séries, e esse nosso ensino médio ele está integrado ao ensino técnico. Na verdade, o ensino técnico está integrado ao ensino médio, ele vem primeiro. E essa ordem pode parecer simplesmente como aquela propriedade comutativa da adição, que a ordem das parcelas não altera a soma, mas não é bem assim. Quando nós falamos que é o ensino técnico integrado ao ensino médio, nós vemos aí a importância de nós termos o pensamento de uma disciplina que existe dentro da formação técnica. Eu não posso ignorar que vocês são alunos ou da eletrotécnica ou da mecânica. E aí, quando eu vou trabalhar essa disciplina que é anterior à própria LDB, era apenas uma prática, fazia-se uma prática ali, no sentido com diferentes objetivos, desde aquela prática higienista, de formar um corpo mais saudável, um ambiente mais ativo, um cidadão mais ativo e mais produtivo, aquela prática utilitarista e funcionalista, até a prática recreativa. Só que em 96, com a LDB, ela passa a ser considerada como componente curricular. O que significa isso? Ela é uma disciplina, como é a disciplina de matemática, como é de português, como é de história, química, etc. E por que o professor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque ela não é facultativa. Ela não está ali a seu bel prazer, você faz se você quiser, se você gostar. Não, ela deve ser executada. E quando você assina sua matrícula no Instituto Federal, assim como eu também entrei como servidor público, eu estou aceitando de forma integral todas as regras do Instituto. Quais são as regras do Instituto? Seguir a legislação brasileira da educação. E ao seguir a legislação brasileira, há obviamente a necessidade de nós obedecermos a tudo que é preconizado enquanto legislação educacional, entre as quais aquela que prevê a educação física como componente curricular. Então, aquilo que deve ser integralizado, trabalhado, discutido e respeitado por todos, alunos e alunas, certo? Então, aí, no parágrafo 3º do artigo 26 da legislação, traz esse texto bem claro. A educação física é integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos, que não é o caso de vocês. Então, não é facultativo. Vocês devem fazer
enquanto alunos do Instituto Federal. Eu não sou obrigado a ser aluno do Instituto Federal, mas se eu sou aluno do Instituto Federal, eu sou obrigado a fazer a disciplina como eu sou obrigado, enquanto servidor público, a cumprir o meu papel. Mas aí nós não teremos problema nenhum, desde que todos nós saibamos, né, enquanto cidadão, cidadã, enquanto aluno, enquanto aluna, enquanto estudante, enquanto docente, professor, enfim, a nomenclatura que queiram utilizar, que nós saibamos que nós temos responsabilidades com o investimento do dinheiro público, né, de investimento em educação e principalmente com a formação de uma nação mais consciente, mais pensada de forma plural, numa lógica em que todos os conteúdos eles se dialogam e têm a sua importância dentro da formação do sujeito crítico, o sujeito que olha para além de simplesmente um saber técnico. Muito bem. Então, além desta, como eu disse para você, da Base Nacional Comum Curricular, que eu vou usar como referência para a estrutura da organização do meu ensino, eu estou pautado em legislações densas, desde a Constituição, a LDB, Plano Nacional de Educação, enfim, todos de alguma forma prevêem a educação como algo que é dever do Estado e direito do cidadão. E aí nós temos que pensar em que local nós estamos. Estamos na educação profissional e tecnológica. É claro que eu sei, ninguém aqui é ingênuo, todos nós sabemos, que grande parte de vocês talvez não está interessada em ser técnicos em eletrotécnicas ou técnicos em mecânicas, alguns sim. Mas, independente disso, eu assinei uma matrícula de uma educação profissional e tecnológica. Então, eu tenho que saber onde eu estou, certo? E aqui nós estamos numa educação profissional técnica de nível médio, que poderá ir para a educação profissional tecnológica de graduação, ou até de pós-graduação, mestrado e doutorado, especialização, conforme a carreira que cada um queira seguir. É importante pensar também que o IFES ele não é reducionista na sua formação. Ele não prevê que você esteja limitado, restrito àquele curso que você está fazendo. No caso do IFES Campus São Mateus, eletrotécnica ou mecânica. Eu estou falando de um instituto que prevê o seu crescimento, a sua ascensão enquanto cidadão. E ele oferta essas condições pela qualificação profissional, pela educação profissional técnica de nível médio, que é o que vocês estão fazendo neste momento, a educação profissional tecnológica de graduação, como nós temos aí as engenharias, tanto a elétrica como a mecânica no nosso camping, com professores absolutamente competentes e qualificados para tal, e o mestrado e doutorado, que nós temos aí alguns campings que oferecem dentro da nossa rede. Mas, sobretudo, pensarmos globalmente, termos orgulho disso. Eu, enquanto professor, enquanto profissional, não só pelos brilhantes colegas que eu tenho o prazer todos os dias de conviver, tanto na docência quanto nos técnicos educacionais, pedagogos, o pessoal do administrativo, até os terceirizados, pessoas absolutamente comprometidas com a formação de qualidade, mas para além do meu campus de São Mateus, eu tenho 38 institutos federais pelo país. Nós temos aí 2 centros federais de educação tecnológica, uma Universidade Tecnológica Federal no Paraná, 22 escolas técnicas vinculadas a universidades federais, e o Colégio Pedro II, que é um ícone, é um colégio tradicional, fantástico no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, e que nos orgulha sempre com as suas produções, com a qualidade daquilo que vem produzindo enquanto rede federal de educação profissional técnica, né? Então aí, pessoal, importante saber, o IFES não é limitado a São Mateus, nós somos uma rede altamente conectada, forte, que serve de modelo para diversas nações, e aí eu destaco aquela que é a mais desenvolvida, sobretudo do ponto de vista econômico, Estados Unidos, que olha para os institutos federais no Brasil como um modelo fantástico. Para vocês terem uma ideia do que é qualidade de ensino, porque às vezes as pessoas falam o seguinte: bom, vocês trabalham no Instituto Federal, vocês dizem isso, né? Mas será que ele é isso tudo? O Brasil, ele, como outros países, ele muitas vezes ele é avaliado por avaliações internas e externas. Essas externas podem ser feitas pela própria gestão nas 3 esferas, como ela pode ser feita por organismos internacionais. PISA é um dos referenciais mais aceitos mundialmente. O Brasil hoje oscila aí na faixa de 70, 72, a última vez que eu observei a classificação do Brasil, ou seja, tem pelo menos 69 na frente do Brasil em termos de qualidade da educação. Mas se o Brasil fosse
fosse avaliado apenas pelos institutos federais, nós estaríamos entre os 9 melhores sistemas de ensino do mundo. Isso não é pouca coisa, isso realmente mostra a força e mostra que ele precisa ser defendido sob todos os aspectos e ampliado, como foi feito nos anos 2000 para cá, e não pode sofrer, porque nós estamos aí em todos os recantos, os rincões desse imenso Brasil. Você pode ver aí nos locais onde há a maior densidade populacional, tem mais IFES, Institutos Federais, né? A IFES porque é Espírito Santo, mas o IFRN, né? o IFBA, que é na Bahia, enfim, os nomes vão mudando, mas são institutos federais. Isso é uma riqueza do povo brasileiro, isso é oportunidade para milhões de jovens que todos os anos passaram e passarão pelos institutos federais para pensar aí numa formação de qualidade e autonomia educacional. E aí nós estamos no estado do Espírito Santo, onde nós temos também 21 campi, isso para o nosso orgulho. Pois bem, é importante nós pensarmos que nós estamos num lugar que é uma oportunidade de vida. Nós temos que valorizar isso. Não podemos desistir dos sonhos quando nós temos obstáculos pela frente. E temos vários obstáculos. Essa pandemia tem sido um obstáculo financeiro, obstáculo em termos de comunicação, acessibilidade. Nós temos muitas dificuldades aí com a situação da internet, dos equipamentos, perda da renda, mas não desistam. Estou tentando olhar aí, né, pelos meios remotos nos olhos de vocês e pedir isso. Não desistam dos sonhos de vocês. Não percam essa oportunidade que Deus colocou na vida de vocês. São muitas adolescentes que estão aí, gostariam muito de ter essa oportunidade. Use como um divisor de águas. Será difícil? Será, mas quem disse que seria fácil? Nós somos majoritariamente, provavelmente grande parte dos que estão aqui no Instituto Federal, são pessoas que vieram de famílias que são batalhadoras, que saem todos os dias em busca do pão, do sustento, do conforto da família, da segurança da família. Todos os dias batalham um leão por dia, tem que ser abatido para que vocês tenham dignidade enquanto filhos e filhas. Não percam essa oportunidade. Fujam dessa estatística de evasão elevada que nós temos aí dentro dos institutos. Estamos aqui enquanto docentes para ajudá-los nesse sentido. Muito bem, feito isso, toda essa contextualização da educação física, vamos falar basicamente agora da própria educação física. Feita essa contextualização do sistema, do IFES, o Carneiro, que é o Felipe Carneiro, um professor da rede, ele vai nos alertar que nós temos aí, nos abrir os olhos, que nós temos dois grandes grupos que compõem a educação física. A sub-área sociocultural e a pedagógica, né? E a sub-área da biodinâmica do movimento. Essas duas aí, sociocultural e pedagógica, e a sub-área da biodinâmica do movimento, são contextos que trabalham diferentes visões, entendimentos e conteúdos da educação física. Professor, qual que existirá para nosso campus aqui? As duas. Então aqui eu organizo a nossa educação física no campus São Mateus a partir de categorias dentro do componente curricular, categorias de conteúdos ou eixos, poderíamos também chamar assim. Esportes, que todos nós conhecemos e que realmente corresponde à maioria das práticas corporais da educação física no Brasil. Exercício, desempenho físico e saúde, sabermos cuidar do nosso corpo, sabermos gerir essa máquina biológica fantástica. Ginástica, que é a clássica, a bela, aquela que faz parte da nossa história, aquela que compõe grande parte da densidade que formou a educação física brasileira e mundial. E aí nós temos principalmente a educação física brasileira com forte influência europeia no início do século XX, com ginástica vinda da Europa para cá e que acabou ocupando o espaço das aulas de educação física do nosso Brasil afora. Temos questões de gênero fantásticas a discutir sobre isso no futuro. A dança como elemento fascinante, como expressão do corpo, a dança como elemento de resistência, elemento de identidade cultural. Então, assim, nós temos que pensar a dança como um componente, como um conteúdo do componente de educação física. A corporeidade e motricidade. Nós não podemos esquecer que, para além desse corpo, que é um corpo cultural, antropológico, psicológico, ele também é um corpo motor, um corpo que se comporta de uma forma absolutamente fantástica a partir da articulação de músculos, nervos, tendões, ligamentos. São mais de 600 músculos, mais de 200 ossos, extremamente organizados, de forma complexa,
organizados para que você tenha um movimento pensado e conduzido. Isso é motricidade. E nós temos as lutas. Para além daquelas lutas diárias sobre as quais eu falava, a luta enquanto esporte. A luta desde as tradicionais, como judô, jiu-jitsu, karatê, que todos o taekwondo, que tem raízes orientais brilhantes, de um belíssimo povo, de uma cultura fantástica. Nós temos também aquelas transformações que acontecem todos os dias na formação dessas lutas. O próprio MMA é uma prova básica disso, de uma evolução do sistema. E aí eu trago, essas são as que estão na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, e eu resgato duas que eu gosto muito, que estão lá na educação básica, na parte de ensino fundamental. Que são as expressões artísticas e culturais e os jogos e brincadeiras. Eu não acho que brincar e jogar seja elemento exclusivo, restrito às comunidades mais infantis. Eu vejo como importante que nós pensemos também lá no ensino médio. Pois bem, só para nós termos uma ideia aqui, esse é um trecho da minha tese de doutorado, onde eu trabalho algumas possibilidades de diretrizes curriculares para o ensino da educação física no IFES, e na minha pesquisa, em 2020, eu trago um levantamento do que é praticado dentro de cada camping. E pensando nos 20 nossos aqui, lutas aparecem em 9, corporeidade e motricidade aparecem em 9, ou seja, quase metade, práticas corporais aparecem em 10, a dança em 10, outros que são uma série de componentes como esportes da natureza, entre outras discussões aqui que não tiveram a densidade para formar uma categoria, mas que acabam presentes em 11 dos nossos institutos. A ginástica em 11, ou seja, mais da metade, jogos em 12, exercício, desempenho físico e saúde, isso tem estado cada vez mais presente na educação física brasileira, principalmente quando nós falamos de educação no ensino médio. E esportes, que está presente em todos os nossos campi e também no nosso, evidentemente pela força que tem, pela importância que tem, nós também trabalharemos o esporte. E aqui algumas imagens sobre o nosso trabalho ao longo desses anos, né? Aqui um jogo de handball entre Nova Venécia, IFES Nova Venécia e IFES São Mateus. O verdinho mais claro somos nós, que acabamos, depois desse trabalho, sendo campeões brasileiros dos GIFs, né? E aqui nós temos uma apresentação de um outro conteúdo, dança, no nosso evento Mexa-se, ocorrido em parceria com o município lá na Amélia Boroto, minhas alunas, numa apresentação de dança. Aqui nós temos uma viagem que nós fizemos, entre tantas outras, até Vitória. Essa viagem teve a intenção de levarmos para a fantástica visita ao corpo humano. Essa não sei exatamente se foi a foto no Mestre Álvaros, foi na UF, tivemos em 2 oportunidades por lá. Aqui também num evento muito interessante, podem observar que atrás nós temos uma oportunidade de ensino de línguas, porque nós temos o Bem-vindo em diferentes línguas, e aqui foi um evento que nós fizemos de forma interdisciplinar com esses professores fantásticos que nós temos dentro do Instituto, e utilizamos de diversos componentes curriculares, como a história, como a língua portuguesa, a biologia, a geografia, e desenvolvemos um evento lá em Itaúnas. Por 2 oportunidades também tivemos Itaúnas e esperamos repetir a dose no futuro. Aqui também em Itaúnas, fazendo trilhas ecológicas, visitando ambientes naturais, os alagados das dunas do próprio mar de Itaúnas, belíssima praia de Itaúnas, famosíssima praia de Itaúnas, bem vila de pescadores. As trilha ecológica como a da Almescar, né? Fizemos a trilha também no rio Itaúnas, que é um rio importantíssimo, regional. Aqui as dunas, que são lindas, que são fantásticas, que são assim um dos cartões postais mais conhecidos do Espírito Santo. E aqui também uma das barracas mais conhecidas lá em Itaúnas, no momento lá de lanche. E é claro, né, há um momento de pensar sobre tudo que vimos, sobre tudo que ouvimos. E nós tivemos aí uma palestra, na verdade 2 palestras, com educadores ambientais do Parque Estadual de Itaúnas, falando sobre os cuidados, sobre o zelo, sobre a organização, sobre as dificuldades que existem na condução de um parque estadual, os desafios e de estar no parque estadual, e dentro desse parque estadual termos ali uma vila existindo dentro do parque praticamente, uma vila que recebe turistas todo ano, que vive desse trade turístico, desse boom turístico, e é claro que isso foi discutido de forma muito apropriada pelos engenheiros ambientais, biólogos do parque estadual, bem como de outros profissionais que lá trabalham. Então foi um momento de muita descontração. Tivemos também eventos como
Mexa-se, que foi um evento cultural com atividades culturais e esportivas. Os alunos organizaram diversas oficinas para a comunidade, como de voleibol, handebol, futsal, teatro, primeiros socorros, jiu-jitsu, capoeira, judô, enfim. Tivemos a apresentação de Reis de Boi, o Reis de Boi dos Laudenses, muito famoso aqui, esse grupo de Reis de Bois. Tivemos também a apresentação de dança pomerana, enfim, apresentações de violão e voz. Foi realmente um momento fantástico, Mexa-se, e faremos o Mexa-se 2, tão logo nós possamos contornar essas dificuldades aí da pandemia da Covid-19. E aí nós temos a vinda aí a um diálogo muito interessante lá no sítio histórico Porto de São Mateus com pessoas de diferentes comunidades, como aí nós temos um senhor, tocador de concertina lá de Vila Pavão, e um senhor que também pertence às comunidades quilombolas aqui da cidade, numa conversa muito legal dentro do nosso evento Mexa-se. Um outro mega evento que é organizado com muita propriedade, com muito envolvimento por todos os profissionais da educação do Instituto Federal Campus São Mateus, que é o IFES na Praia. Fizemos o IFES na Praia várias edições, aqui também continua acontecendo, e aí nós temos a participação efetiva de diferentes pessoas em diferentes situações, certo? Aí eu disputando no voleibol com um colega professor, junto com os alunos, parceria do Poder Público Municipal, Prefeitura Municipal de São Mateus, Secretaria de Meio Ambiente e Obras nos ajudaram bastante. Os grupos de terceira idade, são 6 grupos que participaram conosco de uma caminhada, que estão eles a fazer alongamento antes da caminhada, né? Importante pensar isso, não tenham na disciplina de Educação Física a expectativa, pelo menos não enquanto professor José Roberto, de que nós teremos apenas uma prática voltada ao esporte propriamente dito, ali jogou, ao final inventou uma nota, criou, enfim. Não, nós temos que tematizar diferentes conteúdos, essa é a função da nossa disciplina. Aqui envolvimento de vários colegas de diferentes áreas, o próprio carro do IFES lá na praia recolhendo lixo, fizemos uma catagem de lixo, ali um trator da comunidade que recolheu todo esse lixo que foi depois catalogado. Ao centro nós temos o professor Adriano, que hoje acho que está no IFES Campus de Santa Teresa, e na oportunidade nós fizemos a catagem desse lixo, ele contabilizou ali, quantificou isso e definiu inclusive quanto tempo cada um daqueles materiais demorariam para serem totalmente decompostos na natureza. E aqui nossa caminhada ecológica, também com uma parceria muito legal, os idosos participaram, tivemos um encontro muito rico de gerações, o nosso encontro aí com outros parceiros para um lanche coletivo, com frutas, também trabalhando a questão do controle dessa boa relação com a natureza, que a relação com a natureza é uma relação harmoniosa e respeitosa, é preciso o uso do protetor solar, preciso respeitar os nossos limites e também as necessidades naturais, não jogar lixo na praia, muito pelo contrário, recolher o lixo, fazer uma alimentação mais saudável possível, com menos processamento possível, mais in natura possível, e foi isso que nós trabalhamos durante este momento. Aqui alguns passeios ciclísticos, ali estão eu e o Aloysio, mas tem tantos outros ciclistas dentro deste instituto, como o Thiago Maduro, que talvez seja o que mais pratica de forma regular, o próprio Coutinho, enfim. E a organização para que esse evento e outros eventos aconteçam dentro da disciplina depende da motivação de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês durante esse período da formação. Eu espero que nós tenhamos uma excelente relação. Espero que vocês contem com este professor como um parceiro, como um amigo, como alguém que está à disposição de vocês para que nós façamos o melhor ensino, a melhor educação física. Um grande abraço, fiquem com Deus.